Com o passar do tempo, isto é, dos 20 anos em diante, a minha vidência desapareceu. Restou a mediunidade falante, somente ela. Em alguns casos, dolorosamente ela. Digo assim porque eu sentia assim em virtude das contingências que tinha de sofrer. Uma aproximação astral equivalia, em muitos casos, a uma debacle patológica. Esgotamento, dores, neurastenias, distúrbios pancreáticos, hepáticos, psicológicos e espirituais. Passei a vida sofrendo do estômago e o meu baço viveu inchado, dolorido, provocando náuseas contínuas. De longe em longe, como lenitivo, topava um desdobramento e era transportado a lugares lindos. Era o orvalho celeste amenizando a secura do clima ordinário. Era um unguento bendito esmaecendo a ferida pertinaz. Em verdade, precisava pagar as instruções recebidas e as oportunidades conferidas. Alessio, o meu guia, respondeu-me certa vez quando fiz queixa. Não precisa me dizer o que ocorre, eu sei, e você há de sabê-lo um dia ao vir para o nosso lado. É apenas um devedor, um grande devedor, em função ressarcitiva. Cumpra com o seu dever. Eis tudo. Se voltar atrás, posso garanti-lo, as trevas o farão pasto de sanhas horripilantes. Enquanto sofrer pelos outros, nós estaremos consigo e você estará em paz de consciência. Quando se furtar a isso, nós nos afastaremos e os trevosos continuarão chegando. Sabe o que é ser presa de alguns espíritos tremendamente inferiores, rebeldes, viciados? Sou então condenado a estes sofrimentos? E às glórias do porvir. Não deve discutir semelhante assunto. Trabalhe, repare que sempre vencemos. São muitos já os que vivem em paz pelo seu trabalho. Quanto mais semear, tanto mais colherá. Pense e haja com ânimo forte, que os amigos são muitos, que as alegrias são contínuas da parte daqueles que lhe querem bem. Eu compreendo, mas sofro muito. Se quer experimentar o abandono, faça-o. Não faremos oposição alguma. Que sucederá? Quem nasce para o que você nasceu e com as faculdades com que veio, não é livre. Ou conserta aqueles que se aproximam, ou sofre o desconcerto. Ninguém o livrará das influências daninhas, porque prometeu trabalhar e resgatar assim o passado delituoso. O que tem é seu, para o bem e para o mal, queira subir ou descer. Nós, que somos amigos, contamos com a sua fortaleza e consciência dos deveres. Se ao menos eu soubesse do meu passado. Ora, e como não pode o entrever, não percebe a qualidade dos espíritos que lhe são enviados? Acredita que Jesus Cristo seria receptáculo de entidades assim sofredoras? Fez um breve silêncio e deu por encerrado o assunto, afirmando: bem, faça como quiser. Se quiser trabalhar, compareça. Se não, fique em casa. Pelas consequências saberá dos motivos determinantes. Um bom espírito seria menos queixoso, sem dúvida. Fiquei amedrontado. Eu não sabia até onde seria um grande devedor, sabia apenas que era devedor. Mas achava que tinha direito a viver em paz, com saúde perfeita, sem tais embaraços. Outros médios trabalhavam menos, faltavam às sessões, não eram vítimas, como eu, de assédios astrais horríveis. Eles saíam bem dos trabalhos, sorriam, comentavam assuntos. Eu saía doente, esgotado em extremo, dolorido, sentia nas profundezas de mim mesmo um gozo de espírito. Apenas isso. Aos 40 anos, sofri um desastre e guardei o leito por 2 meses e tanto. Não trabalhei e nada sofri. Não vi senão coisas boas e bonitas. Comecei então a pensar em descanso. Pensei bem e resolvi pôr o pensamento em ação, transformá-lo em obra vivencial. Ao deitar, numa daquelas noites, depois de 20 anos de ausência, tive um fenômeno de visão.
um terrificante fenômeno. Um homem alto, vermelho como a brasa, veio entrando casa adentro, bamboleante, gingando qual valentão. Eu pensei em Deus, no Cristo, nos guias, em Alessio, mas tudo em vão. Ninguém respondeu ao meu assustadiço apelo. O homem vermelho apanhou-me pela cintura que ele conseguia abraçar porque sua mão era enorme e fez-me gritar, estertorar. Os familiares vieram, socorreram como puderam, orando, rogando a Deus e aos guias. Lá veio um espírito luminoso, como nunca houvera visto igual até então, ordenando a saída do monstro. Fiquei grato. Como em minha cintura ficaram as marcas daqueles dedos garrosos, ficaram também pensamentos alertantes. Passei a noite bem, mas acordava de pouco em pouco e era obrigado a pensar 1001 coisas. No dia seguinte, procurei o bondoso servidor encarnado, um dos maiores vultos do espiritismo brasileiro, relatando-lhe os acontecimentos. Vamos fazer hoje à noite uma sessão em casa. Temos um caso de obsessão a tratar. Venha visitar-nos, venha trabalhar, que é hora. Isso não foi mal. O seu natural era a mansidão, a caridade e o estudo. Eu vi em seu rosto a estampa de algum conhecimento que eu não tinha sobre mim mesmo. Fui e trabalhei, como tantas centenas de vezes houvera feito. Foi trabalho ótimo, mas tive que enfrentar o espírito, servi-lo e por isso ganhar os meus inseparáveis sofrimentos, passando por maus bocados, sentindo estrangular-me a cintura. No dia seguinte, pelo meio-dia, ainda sentia o local dolorido. Devia pensar então ter resgatado um bom pedaço de minhas faltas pretéritas, somente com esse trabalho, apenas com aquela doutrinação. Daquele dia em diante, comecei a sentir mais o peso da função doutrinária. Os serviços cansavam-me mais e eu considerava-os superiormente. Entretanto, como mais tarde vinha a saber, com a maturidade física e o tempero psíquico, devia sentir fundamente a obra ressarcitiva. Entrava no vórtice da missão reparadora. Cada passo à frente era um vinco na minha estrutura sensível. Tinha em mente que estavam canalizando a mim os elementos mais inferiores e comecei a vê-los novamente. Eram seres embrutecidos ao extremo, deformados, transfigurados, feitos em ossos, desfechando ódios, fedores, repugnâncias. Eu orava, entrava em contato perene com um plano espiritual, buscava alento, colhia na fonte direta. Relia páginas do Evangelho, lia as obras do grande missionário local, procurava os trechos mais intensos e belos da obra Os Grandes Iniciados, mentalizando, invadindo mentalmente aquelas gamas superiores, recebendo em troca a penetração de vibrações sublimes. Contudo, durava até a visão de um novo monstro, de uma nova dor por veiculação mediúnica. Foram mais 20 anos de trabalhos, afinal, de graças celestiais, por serem de trabalhos árduos em prol dos mais necessitados irmãos. Por essa altura, deu-se o meu encontro com um senhor, amante de estudos astrológicos, homem dotado de raras qualidades de caráter, mas em excesso enfronhado na matéria que tanto o fascinava. Pediu-me os dados necessários, ano, mês, dia e hora de nascimento. Fez os seus cálculos e pretendeu explicar-me os motivos de tantos sofrimentos, de relações tão fáceis com os mais sofridos elementos do mundo espiritual. De tal modo fez-me pensar que, desconfiado do meu bom guia Alessio, fui bater à porta de um médio de reconhecida idoneidade a fim de consultar-lhe o esclarecido guia. Relatei-lhe o que ocorria. Ele sorriu, abanou a cabeça e julgou por si, dizendo ser a astrologia passível de muitas falhas, por ter que agir sempre no plano geral, nada podendo explicar sobre o karma individual.
mas que, se eu quisesse, teria muito gosto em servir-me. Disse-lhe que sim, por cujo motivo entramos na sala. Eu, ele, sua senhora e uma filha jovem, também era portadora de teor mediúnico apreciável. Quem me falou, em primeiro lugar, foi o guia da jovem que, tendo sido médico, teceu um longo comentário sobre a ação dos fluidos malsãos em minha natureza eletromagnética, atingindo por aí o sistema glandular, forçando-o, determinando a emissão de sucos e secreções alteradas. Mas terminou afirmando a necessidade daqueles sofrimentos, embora reconhecendo o mérito da busca explicativa, pois ninguém tem obrigação de se entregar a trabalhos custosos sem saber ao certo por quê. Em meu caso, disse ele, tudo estava lúcido, claro e necessário. Devia confiar no guia, acima de tudo, na lei. Com firmeza extrema, sentenciou: seu caso é estritamente de lei. Entre você e a lei há um sério problema a ser solucionado. Prossiga, se não quiser perder tempo e a futura paz. Quando se for o médico e vier o guia do médium, que servia noutra esfera de serviços, contei-lhe o que me havia dito o astrologista sobre ser errado emprestar o corpo a espíritos, principalmente a espíritos inferiores. O bom guia sorriu, explicando: há um plano estabelecido, você bem sabe disso. Esse plano verte da autoridade de Jesus Cristo, que prometeu a revelação a todos. Com isso, aprendem todos, vão todos sabendo a respeito das leis fundamentais. Rasga-se o véu dos tempos, a quantos queiram saber, é dado penetrar naquilo que antigamente era conceituado secreto e misterioso. Antes de mais nada, cumpre ser discípulo fiel. Infelizmente, porém, muitos querem ser mestres, quando ainda não conseguem ser bons discípulos. De tua parte, porém, respeita o programa de Jesus. Nele não há secretismos, nem mistérios, nem ocultismos, precisamente porque a sua função messiânica foi rasgar o véu dos tempos, tornando acessível a todos o melhor aprendizado possível. Se é certo que temos a lastimar a muita falta de estudos, não é menos certo que contamos com a direta orientação do Divino Mestre. Deixe, pois, falar aos que se julgam mestres, mas que ficam em meio do caminho por não se porem a par do plano estabelecido pela diretoria planetária. Trabalhe e sofra, que assim há de fazer jus ao futuro brilhante que a todos aguarda. Noutros casos, teríamos outras palavras a dizer, mas no seu caso, cumpre apenas dizer o que temos dito. Semeou o mal, espargiu a dor, negando e ensinando a blasfemar. A dor testemunha a marca de espírito que é. Tenha paciência consigo mesmo. Coloque a razão acima de tudo, que é com a ilustração de que é Senhor, com pouco se capacitará de que é um grande devedor em serviços ressarcitivos. Amenizou o tom da voz, considerando. Há, porém, que considerar a obra já feita, o merecimento da trabalheira levada a termo. Já fez muito por si mesmo. Consulte o seu íntimo, que lhe dará a resposta devida. Amigos, muitos amigos, sentem prazer na sua obra. Não caia na asneira de trair e ser traído. Avante, prossiga, já venceu o pior. Meus olhos encheram-se de lágrimas, porque meu coração fremeu a impulsos de um contentamento íntimo indescritível. Saí da casa amiga, sentindo o céu na esteira de minhas dores. Compreendi a extensão de minhas faltas, concebendo a necessidade daquela purgação em trabalhos. Mas senti Deus na empreitada, dispondo os compromissos conforme os reclamos de sua soberana justiça.